Então, boa tarde mais uma vez, né? O PEC Economia da UFCG, mais uma vez reunido, a atividade chamada Café com Economia. Na atividade de hoje, a gente vai discutir um filme que está na plataforma do Netflix, chamado Eu Não Sou um Homem Fácil. Ok? Então, inscrições abertas. Vamos lá. E quem não participa, por gentileza, faça esse favor de contribuir para o debate hoje, tá, gente? É importante que todos contribuam. E o Kimi fica à vontade. Acho que para começar é melhor a gente falar um pouco mais sobre a parte técnica, né, do filme, igual a gente faz no Clube Cultural, né? Se trata de uma série feita por pessoas lá da França, né? Aparentemente. E eu acho que assim a pegada deles, né, para esse tipo de obra é bem diferente do que a gente normalmente vê em obra americana, né? Eu senti assim pessoalmente que eles não focam tanto no roteiro, né, em si, o enredo, mas na proposta que o filme quis trazer, que no caso seria a crítica à temática, né? Eu acho que minha primeira impressão sobre o filme foi essa, que eles passaram muito bem o que eles queriam passar, só que eu achei que o filme em si ficou com diversos buracos, assim, mal contado, como se não tivesse sido tão explorado melhor a história, né? Acho que a primeira coisa que eu posso dizer é isso, por enquanto. Excelente comentário. Os filmes franceses são normalmente um pouco estranhos, né? Eles tendem a não ser muito fortes em roteiro, mas a focar mais no propósito que o filme tem, né? Na proposta que o filme tem. Eles têm um quê também de parecidos, né? Eu não vi tantos filmes franceses ao longo da minha vida, mas dos que eu vi, a gente sempre encontra semelhanças. Tiago? Essa questão das obras francesas, realmente, obras francesas focam bastante sobre essa questão mais técnica. Também eu percebi que o filme tem aquelas questões de eles têm alguns pontos bem forçadinhos assim no começo, como por exemplo o cara, a proposta de ideia dele, aquela ocasião que aconteceu com ele quando ele era criança, e enfim, muitas outras coisas que vai mostrando, ele força bastante para realmente mostrar, o que é interessante também, nesse caso da proposta, porque você realmente percebe essas distâncias que tem e tudo mais, como pontos bem simples que parece não ser nada, mas eles realmente são sobre a temática. Por exemplo, os quadros que aparecem no fundo, as estatuetas, a própria história que ela cita uma parte sobre, você conhece, então no seu mundo não existe a Virgem Maria, e ele fala, existe sim, mas lá o personagem principal é Jesus. Ela fala, quem? Jesus? E também a questão por exemplo, quando elas estão jogando poker lá, aí a outra mulher fala, não tem como você não vencer. Aí ela joga dois reis. Reis no poker é mais forte, mas aí a outra mulher ganha com damas, porque no mundo delas as damas são mais fortes que o rei. Enfim, são essas questões, detalhezinhos sobre a temática que é realmente bem explicitado legal, de forma legal que eu gostei. Legal, Tiago, muito bom. Muito bom. Diwari? Eu gosto muito de produção europeia. Eu acho que muito superior do que produção americana, do meu ponto de vista, opinião minha. Acho muito mais interessante. E uma coisa que eu gostei muito desse filme é que é muito metafórico. Quando eles estão nesse segundo mundo, né, ele vai para esse outro mundo, que não sei se eu falo como mundo 2, mas quando ele chega lá, a gente pode ver que as críticas elas são feitas de maneira muito metafórica. Eu acho isso sensacional, como essa questão que o Thiago disse das cartas. Eles não precisam dizer de maneira direta, mas de uma maneira bem subliminar. É uma crítica muito, muito forte. Tem também a questão que eu achei bem interessante, que lá tem uma parte que ele está na doutora, né, na psicóloga dele, a terapeuta, e ela comenta. Você não sabe da presidenta, acho que é presidenta, se não me engano, lá na França, sendo que no nosso universo é Macron, que é o líder político lá. Então, a gente vê até que na política ocorre essa inversão também. E eles não falam isso de maneira direta, mas essas metáforas que eles deixam no ar, eu acho que deixam o filme muito mais rico. Eu achei isso muito bom.
Pegando um gancho na tua fala, Diwari, eu não acho que é de forma metafórica, eu acho que é uma inversão completa de papéis. Seria um mundo onde houvesse a prevalência das mulheres, onde as mulheres mandassem. É exatamente como é. A única diferença aqui é uma inversão de gênero. Nesse sentido, eu não acho metafórico, né? A realidade que a gente vive é aquela. Só que os homens, né, que... E aí, o que é massa no filme? Quer dizer, o homem, ele está numa posição desfavorável. Então, ele vai contestar. Aí ele é masculista, ou seja, o problema é ele. Ele está numa posição desfavorável, ele não gosta de estar numa posição desfavorável e ele vai contestar. Mas veja, a partir do momento que ele contesta a regra, ele é masculista, ou seja, é criado para ele e ele é visto como o problema. O problema não é a estrutura, o problema é ele. Então, veja que é exatamente a nossa realidade. A gente vive numa realidade, num patriarcado que oprime as mulheres, que submete as mulheres, que pratica, né, uma série de violências reais e simbólicas às mulheres, e as mulheres que percebem isso, que não querem essa estrutura, que contestam essa estrutura, são feministas. Olha ali as feministas. E o problema não é a estrutura, o problema é elas. Então, um bando de mal amada, a gente escuta, isso é falta de homem. Toda feminista é lésbica, é sapatão, o problema dessa mulher é falta de homem. Então, assim, é impressionante como, de fato, o filme inverte e mostra a lógica como é invertida. Inclusive, em situações assim, né, reais, da vida real, em que a gente se depara, né, com a lógica do machismo, eu digo assim, gente, vamos fazer o seguinte, para a gente entender se há ou não aqui assédio moral, se há ou não uma prática machista. Vamos inverter os gêneros. Quando a gente inverte os gêneros, a gente se choca, gente, sabe? A gente fica chocado, né? Para a conversa fluir, eu vou contar para vocês um caso que aconteceu com uma pessoa muito próxima de mim, agora, recentemente, um caso grave de assédio moral. E aí, às vezes a menina fica até na dúvida se não é ela que está criando um problema, se não é ela que está aumentando as coisas. Aí eu digo para ela, fulano, inverte a situação. E ela se choca quando ela inverte. Tá entendendo? Então, assim, eu achei o filme muito massa nesse sentido, né? De fato, fazer uma inversão e mostrar para a gente a aberração de estrutura social que nós vivemos. Ao mesmo tempo, eu não quero estar no mundo que as mulheres façam o que os homens fazem, gente. Eu acho que a gente deve ser bem mais do que tudo isso. Sabe? Bem mais do que... Eu não quero estar no mundo fazendo o que os homens fazem, não. Eu não quero mesmo. Sobretudo os homens que exercitam, né, a lógica do patriarcado. Aí é que eu não quero mesmo esse mundo para mim, sabe? Eu acho que um mundo onde não há nem opressores, nem submissos. Nenhum dos dois, sabe? Nem opressores, nem submissos. Cíntia? Pegando, né, o contexto, assim, pra mim, assim, a sensação que eu tive quando eu assisti, eu já assisti esse filme 3 vezes, né, com essa agora pro café, já é a terceira vez que eu assisto. E eu, assim, eu acho a crítica brilhante. Por mais que não tenha um enredo, a história em si, pra mim, o filme, ele é realmente, assim, é uma crítica. Tipo, ele pegou o homem e colocou o homem no mundo das mulheres, que as mulheres vivem. Porque em alguns momentos podem parecer até exagerado, mas é isso. Assim, tipo, é isso. Se alguma mulher que já não passou, conhece alguém que passou por alguma situação daquela, assim, tipo... gente, pode ser real, mas aquilo ali é o que a gente vive. Sim, é você sair na rua e os homens ficar assoviando, é você chegar em algum local e você escutar piadinha, sei lá, você ir para um bar ou para uma festa e você ser assediada, e às vezes colocar que é você que tá alterada, que não é nada daquilo, é coisa da sua cabeça. Então, tipo... Eu achei também brilhante o fato de que quando ele vai para aquele mundo, as profissões são todas invertidas, né? Porque ele acorda, são 2 mulheres que estão no SAMU, os chefes, né, os cargos principais são mulheres. E assim, eu também concordo com a senhora, que eu não queria que também, se a gente estivesse num mundo assim, matriarcado, fosse daquela maneira, mas eu acho que essa não foi a proposta do filme. A proposta do filme realmente foi só colocar o homem numa situação que ele fazia, né? Porque ele fazia aquilo com as mulheres e ele acabou sofrendo, né? A mesma coisa. Então, tipo, eu acho super legal também a questão da vestimenta, né? Como ele fala, mas eu achava legal quando as mulheres usavam meia de renda, enfim. É tipo como se
Tipo, não é como é, né? A gente é construído, de certa maneira, as roupas das mulheres para agradar um olhar masculino, não necessariamente algo que a gente goste, né? Então tem toda uma pressão estética, por exemplo, quando ele colocava enchimentos, essas coisas. Então você. E outra coisa também que eu achei super interessante, para não me alongar demais, né? Porque todo mundo quer falar também, é o fato de que, por exemplo, quando eles estavam lá no segundo mundo, né? Vou pegar o Ghost de Wari, no segundo mundo, né? Que quando eles estavam assistindo, por exemplo, sempre tinha coisa de nudez, mas sempre era o homem, né? Não era a mulher. Que na nossa realidade não é o que acontece, né? Se vocês assistirem qualquer coisa, vocês sempre vão ver que quem sempre é mais exposta é a mulher, né? Então, assim, são vários detalhes, como o Thiago falou, tipo, detalhes nos posts, na rua, são várias coisinhas assim, sabe? E é isso. Não vou me alongar mais, não, mas depois a gente volta. Não, o homem no polidense, né? Ele chocado, assim, super incomodado, né? Ali tratando o homem como objeto, né? Porque a mulher que é objeto o tempo inteiro, né? E o Kimi. Eu queria falar para você só em relação a essa questão do enredo, né? Usando essa analogia dos mundos, né? Então, eu acho que eu não gostei do final. Porque, assim, o final deu a impressão de que, tipo, a gente vê o filme todinho, o cara aprendendo que, tipo, o machismo não era legal no mundo delas, né, no caso. E aí ele vê que isso seria diferentemente aplicado no mundo dele, tanto que ele fica o tempo todo, no meu mundo era assim e tal. Só que no final não acontece, né? Acontece, tipo, aquela reviravolta que ela vai para um terceiro mundo, onde não é diferente do primeiro, né? Já que a segunda moça é diferente da primeira, que era a assistente do cara do livro lá na biblioteca, né? E a gente vê que, de certa forma, aquele final ele não cumpriu muito o papel de ver que as pessoas aprendem a se moldarem da maneira correta, né? Acho que, apesar da crítica ter sido passada de forma excelente, eu acho que ficou muito aquilo de que não tem saída. Só que, na verdade, tinha. Eu acho que a melhor saída naquele filme seria o cara voltar pro mundo dele, o primeiro, mas com a cabeça moldada, tá ligado? Eu preferia que o final fosse assim do que esse final aberto com ela, porque agora ela ia passar pelo que ele passou e tipo ia ficar nesse ciclo que é como se não tivesse solução. Essa é a minha visão. Certo. Depois eu falo sobre isso. Tiago, depois eu entro na fila de novo. Sim, mais uma coisa que eu queria falar também é sobre essa questão do terceiro mundo também, que quando no final voltou para o terceiro mundo, eu percebi também que até essa questão de criar um mundo fictício em que as mulheres têm esse papel invertido, é difícil, porque quando eu vi, eu achei muito mais exagerado a questão do nosso mundo, as lojas que tinha lá e tudo mais, do que o próprio mundo que foi mostrado para as mulheres. E também essa questão que você tinha comentado sobre as mulheres feministas e tudo mais, tanto que também chamou ele lá de Masculista. masculista, justamente. E aí a outra mulher leva ele para uma boate gay, e aí pergunta lá, então você é gay, homossexual? Não, você não é, mas você se identifica tanto com eles e tudo mais. E você tinha dito também que como é uma mulher feminista, também acha que ela é lésbica e tudo mais. Enfim, é bem interessante essas questões. Jonatas. Bom, eu acho que no geral eu gostei muito do filme. Eu acho que a temática que ele trouxe é bem interessante. Ele, no decorrer da obra, a gente percebe que ele pontua algumas coisas bem interessantes sobre a questão feminina. A questão como discriminação, que a gente vê que isso é um problema que é vivenciado por elas o dia todo, né? Não só em casa, mas também no trabalho. A gente também vê aquela questão do excesso de trabalho, que boa parte das mulheres elas têm um emprego e quando chegam em casa tem mais emprego ainda, mais trabalho ainda, com os trabalhos domésticos e tudo mais. E não só isso, mas também a questão do tratamento mesmo, né? Da submissão do homem, da mulher ao homem. Eu acho que esse é um dos pontos que ela traz nessa discussão e a gente percebe várias vezes isso durante a obra. Tem vários momentos que ele está andando na rua e ele é discriminado, ele é assediado. Andando de bicicleta, ele não importa qual roupa, né? Se ele está de short, também. Se ele está de calça, é. E eu acho que teve uma parte do filme que eu achei bem interessante, que é naquela hora que ele tá comendo um sanduíche, ele vai sentar na praça, e do lado dele, no banquinho, tem uma mulher. E quando ele senta, ela fala que sanduichão.
Isso me fez lembrar de uma pegadinha. É uma pegadinha, mas ela trata sobre isso, que é uma mulher que ela tá fisicamente bem bonita, andando no meio da rua. E toda vez quando ela passa, os homens assobiam para ela, falam assim, ou lá em casa, ou essa morena lá em casa. E um deles, quando ela passa e um deles diz isso, ela chega nele e diz, bora, vamos lá para sua casa? Onde é que você mora? Vamos agora. E o homem simplesmente, ele dá no pé. Ele volta para trás, então é aquela questão, eles só vão para se constranger, só para intimidar, mas realmente o fato é concreto, mas eles não querem, só para intimidar mesmo a pessoa da mulher na cena. E essa pegadinha, em especial, me fez lembrar dessa cena do sanduíche. Porque naquela hora lá, ela dá uma cantada nele e ele diz, sim, você quer não sei o quê, e ela simplesmente dá no pé e não quer mais saber, e sai correndo de lá. Então essa parte do filme achei bem interessante também. Júlia? Eu também gostei bastante do filme. Eu acho que tem um momento específico que me, me fez prestar atenção, que é no início, quando ele vai para o segundo mundo, né? Ele ainda não entendeu direito o que aconteceu com ele. Então, várias mulheres ficam dizendo, ai, como você tá bonito, ai, seu sorriso. E ele acha muito legal, né? Porque ele não vê um perigo nisso. Aí, ao longo do filme, essas cantadas, esses elogios no meio da rua começam a ficar mais sérios, né? Tipo, nesse momento do sanduíche, que o cara ficou realmente incomodado, até no final do filme, que o cara foi, tipo, literalmente abusado lá no bar. Então, eu achei muito legal, porque no início, como ele tinha aquela mente de que no mundo dele não existiam essas coisas, né? No mundo real, ele não tinha o medo que ele sentiu no final. E eu achei muito interessante isso. Eu percebi também que o filme, eu acho que ele prestou muito mais atenção assim, no desenvolver da história com relação aos relacionamentos amorosos, sexuais das pessoas entre casais heterossexuais. E a gente vê, tipo, questão de gaslighting, de manipulação, que ele, de certa forma, fazia com as mulheres no outro mundo, e ele acabou se submetendo. E, tipo, ele que era um homem todo frio, que não se deixava abalar, quando ele entrou em contato com uma mulher mais manipuladora e tal, ele ficou totalmente carente aos pés dela, e achei isso muito interessante, porque ele, tipo, mudou totalmente da água pro vinho, né? E não é uma questão de que mulheres são naturalmente sensíveis, é porque, tipo, a estrutura que faz eles se sentirem menos e, consequentemente, querer mais a atenção do quem tá no poder, né? E eu assisti esse filme 2 vezes, e é engraçado que é tão intrínseco essa questão de papel de gênero, que quando eles vão para aquela, mais perto do final, quando eles vão para aquela balada, né, o reverso, tipo, me deu um bug na mente, assim, que eu fiquei, nossa, realmente isso deveria ser estranho, né? Tipo, para eles, naquele segundo mundo, é muito estranho. Aí, só que na minha mente eu tava tentando entender por que estava estranho, porque na minha mente deu um bug muito real, que é tão intrínseco esses papéis de gênero, né? E é isso, por enquanto. Maravilha, maravilha. Raí? Boa tarde, né, primeiramente. E eu gostei bastante do filme. Quando o autor principal nele perde os privilégios de ter nascido homem, né, no caso no mundo reverso, ele passa a entender como é ruim viver no lado desprivilegiado, né, da coisa. Logo no começo, né, na parte, a chefe dele, ela exibe absolventes internos em cima da mesa, sem a menor preocupação, né, de mencionar o assunto menstruação, porque hoje em dia essa questão ainda é muito tabu. E tanto, né, a mulher com que ele se apaixona, ela oferece uma oportunidade de trabalho para ele logo no começo em troca de favores sexuais. É totalmente inverso do mundo hoje. E no mundo em que as mulheres elas começam a olhar para as pernas e para a bunda, né, dos homens, ele no começo ele acha bom, mas ao longo do filme ele acha isso desconfortável. E sobre isso que Júlia falou, né, no final, eu também me deu um bug na mente naquela parte que ele entra na boate, porque no cotidiano, né, os homossexuais, no caso, seriam pessoas que se vestem de forma normal, entre aspas, né, como o mundo hoje. Então, mulheres de vestido e homens de terno, né, eles se escondiam em festas exclusivas e reservadas aos olhos do público. Eu achei bastante interessante essa cena. E, tipo, apesar dessas diferenças, né, em todos os mundos, tanto no mundo dela como no mundo dele, né, o da gente, a sociedade vai marginalizar o diferente. É isso mesmo, Raí. Eu acho que era Daniel, né? Ele caiu.
A gente vive num mundo, né, tão absurdo, né, que, por exemplo, o que é identificado ao feminino, né, é o frágil, é o emocional, é o sentimental, né? Veja que quando uma mulher se destaca, né, muita gente diz assim, eita, fulana é forte, mulher macho, né? Ou seja, a mulher tem sucesso é porque ela é homem. No fundo é isso, é porque ela é um homem, né? E, na verdade, essa lógica, ela também é cruel com os meninos, só que ela é muito mais com as meninas. Lá no Segundo Sexo, Simone de Beauvoir discute isso, né? Que o menino, quando ele começa a crescer, ele ele é extremamente podado, ele não pode chorar, ele não pode expressar as emoções dele, porque isso é coisa de maricas, isso é coisa de menina. Simone de Beauvoir discute isso. Então, ela mostra como essa estrutura também é violenta com o menino. Só que ela mostra que depois que o menino se adequa, a lógica é muito mais favorável para ele, porque o menino ele é criado livre, ele é criado no mundo, ele é criado para ser um profissional, para ser uma pessoa de sucesso, né? A criação do menino nunca está linkada à questão de encontrar uma menina, de casar, e a criação da menina é totalmente diferente. Toda a criação da menina está ancorada a um homem, né? A um homem no futuro, né? Então, eu acho que hoje a gente já tem alguma mudança nesse sentido. Eu acho que hoje os meninos pequenos não são reprimidos, né, em expressar suas emoções, mas de fato a gente ainda está muito aquém do que a gente precisa estar, né? Então a gente precisa realmente superar essa ideia de que o que é frágil, o que é sensível, o que é emocional é de menina, né? E isso é totalmente pejorativo, né? Isso é totalmente pejorativo, né? Cíntia? Eu queria tocar num ponto, assim, achei mais pro final, né? Que quando tem, tipo, a marcha, né? Que eles colocam, tipo, os peitos de silicones e tal, né? E aí o interessante é que quando eles estão chegando lá, né? Onde vai ter o protesto, tem mulher, né? Que, seus porcos. Ou também tem homens, né? Logo quando eles estão saindo, que falam, vocês são uma vergonha e tal. Eu achei super interessante que é super um paralelo com o movimento feminista mesmo, né? Porque tem muita gente antifeminista, né? E também essa ideia, né? De que o feminismo luta pelo... Que eu acho que tem até um momento que a mulher fala, você vai me decapitar, alguma coisa do tipo. Sempre tem essas piadinhas que rolam, achando que feminismo é somente e sobre as mulheres quererem matar ou acabar com os homens. Que não é nada sobre isso, né? Apenas uma luta por direitos iguais, né? Só quer os mesmos direitos. Isso é uma coisa básica e simples, sabe? Então, eu acho que esse é um ponto muito interessante. E outro ponto que me chamou muita atenção, né? Foi logo no começo do filme, quando eu acho que ele vai sair com a Sibila, alguma coisa do momento, né? Que ela tá deixando lá, né? No momento, e aí quando ela abre a blusa dele, ela vê um monte de pelo, né, e começa a dizer, que nojo, não quero. E como isso também é uma coisa bem forte na nossa sociedade, né, porque, enfim, pelos são algo natural, mas na nossa sociedade, principalmente nas mulheres, é algo totalmente, nojento, coisa do outro mundo, né, tudo associado a uma coisa anti-higiênica, quando não é necessariamente bem assim, né, mas são pequenos detalhes que, tipo, inverteu a lógica, né? Porque a mulher, tudo bem, ela tava cheia de pelo e tal, mas ele não poderia ter pelo, assim, sabe? Então, também queria destacar esses dois pontos. Exatamente. Mas é nessa sutileza que o filme é construído, Cíntia. Porque, assim, ou pelo é anti-higiênico para ambos gêneros, ou não é para nenhum. Porque a partir do momento que pelo é anti-higiênico para um gênero e não é para o outro, não é uma questão de ser anti-higiênico, né? Aí vai bem além, né? Tiago? Sim, eu queria comentar também sobre essa questão sentimental que você disse, que também tem uma hora que é tratado isso, quando ele vai conversar com a esposa do amigo dele que traiu o amigo dele, né? Aí ela fala justamente, o que não deu certo na gente e tudo mais, aí ela comenta sobre os homens no mundo dele, no caso, serem mais sensíveis e terem a coragem de dizer eu te amo e tudo mais. O que ele é diferente no caso, porque ele nunca tinha dito eu te amo para ela, e então, no caso, seria o inverso do nosso mundo. Enfim. Mas, realmente, essa questão é interessante também. Nicolas? Boa tarde. Assim, eu não consigo assistir filme porque minha assinatura expediu, né, do Netflix, mas eu pesquisei sobre o filme. Achei bastante bacana o enredo.
justamente por se tratar da interpretação entre dois polos, né, completamente opostos, entre o masculino e o feminino, que se invertem, e justamente o filme busca você ter uma espécie de empatia, né, se colocar no lugar do outro, no caso, a inversão do polo, justamente, da mulher, você se pôr no lugar da mulher como se fosse um homem. Acho isso bacana, estimular a empatia, e é isso, achei bacana. Acho que além da empatia, a reflexão mesmo, né? Porque, assim, a gente tem que imaginar o seguinte, né? Inclusive, não existe homem feminista, né? Existe homem pró-feminista. Porque um homem nunca vai ser uma mulher para entender o que é ser uma mulher. É a questão da luta por igualdade racial. Por mais que eu seja antirracista, eu nunca vou ser negra para saber o que é ser negra. Então, assim, não existe homem feminista, existe homem pró-feminista. Então, mais do que a empatia, a reflexão, porque é muito difícil você estar na posição favorável da história e você lutar para que isso mude, né? E por isso que é uma luta das mulheres, né? Essa tem que ser uma luta nossa, principalmente. Agora, é lógico que se os homens nos apoiarem, né, e estiverem com a gente avança mais rápido, né? A gente vai além mais rápido. Lucas? Boa tarde. Eu gostaria de dizer que eu gostei bastante do filme, traz muitas reflexões, e eu gostaria de apontar que é muito significativo o filme iniciar numa sessão de terapia, né, no psicólogo, pois o resto do filme pode ser moldado a partir disso, quando se pensa que essa mudança dele se pôr no lugar das mulheres, né, dos favorecidos, né, aquele que não está no grupo hegemônico, na sociedade, como uma reflexão dele próprio sobre as pautas feministas, né, as injustiças e tudo mais. Né? E é interessante que o trauma dele, de infância, ele, ao mudar de gênero, né, ao ele se vestir com roupas femininas, ele foi ridicularizado, né, principalmente pela pessoa que ele estava interessado, né, que era uma outra menina, estava rindo dele também. Isso é interessante que isso se espelha dele na vida dele em adulto, quando as práticas, a conduta dele diante com outras mulheres acho que o melhor termo assim, para explicar seria humilhando as mulheres, né, no caso, pois ele trata elas como objetos, ou então nessa lógica capitalista, né, de quanto mais melhor, né, quanto mais ele se fortaleceria, né? Porque ele foi enfraquecido, né? Não, ele foi visto como fraqueza quando criança, e aí quando adulto ele não quer mostrar essa fraqueza, né? Ou o que ele acha como que é fraqueza, né? Eu achei isso interessante. E também outra coisa é que a mulher que ele se interessa no outro mundo, né? No mundo invertido ao nosso, é que aquela mulher é como se fosse um alter ego dele, né? Um espelho dele. É como se fosse ele, só que as mesmas práticas que ela fez no mundo dela, ele fez no nosso mundo, né? É interessante ele ir atrás dela porque ele se vê nela, né? Nesse sentido. Né? Era isso, meu filho. Falar. Júlia, tem uma coisa para falar. Estou aqui na ponta da língua, mas vou esperar a minha vez. Júlia? Certo. Se a senhora quiser falar primeiro, quer falar primeiro? Mas tem tanta gente na fila. Se eu furar a fila, eu vou estar furando um monte de gente. Tá certo. Eu acho que uma cena que me tocou assim bastante foi na cena que acho que o sobrinho dele, acho que é o sobrinho que faz balé, ele vai contar para ele que ele sofreu abuso sexual na escola, né? E tipo, isso é tratado como se, então, sabe, vai para outra menina, conversa com outra menina. Tipo, o cara não soube reagir àquilo. E foi como nada aconteceu, nada se desenvolveu, não teve nenhum apoio, de certa forma, ele só escutou aquilo e não fez nada sobre. E, tipo, aquilo devia ser tão corrente, né? E é tão corrente no mundo da gente, e é tão corrente que não se faz nada, é uma coisa que tá fadada a acontecer mesmo. Com relação ao abuso também, no final, quando ele sofre o abuso ali no bar, que é uma coisa super agressiva, né? Muito forte, eu achei muito interessante porque a esposa do amigo dele, né, que ela foi bater nas duas mulheres que estavam lá na frente do bar. Sendo que, tipo assim, vai socorrer o cara primeiro, sabe?
É muito interessante isso, porque eu já escutei muitas vezes, assim, muitas vezes não, mas assim, tem pessoas mais radicais, assim, que acham, que quem estuprou não sei o quê, quem cometeu um abuso tem que morrer, ou tem que... Só que as pessoas não estão preocupadas em primeiro salvar a vítima, tipo, vamos primeiro salvar a vítima, vamos dar apoio à vítima, depois a gente vê o que faz com um agressor, alguma coisa do tipo. Isso me viu bastante, porque, tipo, foi todo mundo para ajudar o cara que estava sofrendo abuso, que estava com problemas, mas aí mudaram a rota e foi fazer outra coisa, sabe? Queria brigar. Isso me chamou a atenção. E o Kimi? Professora, primeiro, eu esqueci de pedir desculpa, eu tô um pouco com sono, mas é por causa do remédio de depressão que eu tô tomando, e aí posso estar bocejando aqui na cal. Mas assim, eu acho que eu posso apontar algo que ninguém provavelmente iria apontar, né, nessa análise, por ser uma pessoa trans, né? É que, pensando fora da caixa, a gente vê essa inversão de gênero na teoria, do que pode ser e tal, só que eu passo isso pela prática. Então, tipo, tudo que aquilo estava ensinando no filme, para quem assiste pela primeira vez, ou que não conhece, acha bizarro. Isso, para mim, é tipo, cotidiano. Então, acho que, apesar de não ter falado nada sobre a causa trans, né, acho que tudo que ele tá no filme tá embutido também na causa. Inclusive, quando uma pessoa começa... Vamos supor que ele realmente esteja aprendendo a se moldar no mundo dela. É o que um homem trans faz, no caso, né? Pessoa que muda do gênero feminino para o masculino, ela vai querer todos os seus direitos, né, e tal, como homem. Porém, ela já sabe que, tipo, por ter vivenciado uma certa parte da vida como uma mulher, ela não vai querer herdar o machismo da sociedade masculina, mesmo que ela esteja entrando no caminho da masculinidade. Então, acho que essa visão, eu precisei, tipo, falar sobre ela aqui, porque eu não sei se alguém mais pegou, porque, né, a gente sabe que não é todo mundo que entende essa causa, mas é a visão que eu tive, né? Apesar de não se tratar de um tema, aborda também o meio termo, né, que é justamente a transexualidade. Ótimo. Rafa? Oi, boa tarde. Eu também não consegui assistir, infelizmente, assistir o filme completo, mas só vendo o pouco, né? Ele tem um grande potencial de gerar provocações, né, nesse tema, principalmente por ser uma obra francesa, né? A gente lembra do Lupin. O Lupin, ele traz muitas provocações também, mas mais na questão do racismo e da luta de classes. E essa obra, obviamente, sobre o feminismo e sobre a estrutura machista e patriarcal que a gente convive. E ele traz, obviamente, muitos signos, muitas alegorias que todos já falaram aqui. Mas quando ele traz essas temáticas, me vem muito à cabeça um vídeo do canal que a Yuki me postou no grupo do Baka Gaijin, que ele passa na rua e ele vai falando sobre essa problemática de prostituição no Japão e como lá existe o tal dos soaplands e teoricamente eles não são para isso, mas a população sabe que aquela instituição ela serve para prostituição, só que a polícia e os órgãos legais não fazem nada sobre. E óbvio que quando a gente vem para o Brasil, a gente vê isso corriqueiramente acontecendo também. A gente vai na Barra Funda e várias ruas a gente vê pontos de prostituição e nada é abordado. É como se não existisse. E é por isso que é tão importante um filme abordar sobre isso, porque gera essa provocação, ela já pode gerar, tem o potencial de gerar uma reflexão sobre essas temáticas, né? Mas que se faz tão necessário, porque a gente vê cotidianamente como tais problemas são perpetuados por uma estrutura que negligencia tudo isso. Aí, muito bom, gente, muito boa a discussão, muito, muito boa. Uma parte que eu queria frisar é que, como Júlia falou, naquela parte de que quando o menino que faz balé
vai conversar com ele e ele mostra que o romantismo, né, o filme mostra que o romantismo ele se torna raro entre as meninas e elas vão apresentar formas de serem fiéis. Tanto é que, tipo, foi a mulher que traiu o amigo dele no final do filme. E até ele vai perguntar a ela e ela diz que ele não que ela, no caso, não tinha traído, mas na verdade depois ela confessa: sim, eu traí ele. E a moça, né, com quem ele se interessa no começo do filme, que no caso vai se tornar Alexandra, eu achei interessante porque na hora que ele estava saindo da loja, ele faz: e quando é que a gente vai se encontrar? Aí ela vai e responde: a gente vai só se encontrar em uma outra vida. E é realmente o que aconteceu. E, no caso, né, a mulher, a Alexandra, no mundo dela, ela vai objetificar, né, os homens, tratando como meros pedaços de carne para seu bel prazer. Tanto é que tem a cena que aparece outro homem na casa dela, dizendo que tipo, cada bolinha de gude que ela junta é uma conquista de um homem que ela teve durante o ano. Eu quero fazer uma fala em cima muito do que Lucas trouxe, né? Porque no início do filme traz aquela cena dele, ele menino, né? Que veste uma roupa de menina e sofre bullying, né? E dá meio e fica meio implícito de que aquela postura dele quando grande está relacionada a esse evento. E aí o que é que eu quero? Qual é o meu olhar sobre isso? Eu acho que todos nós temos, né, guardados na gente dores, traumas, sombras, só que os homens, porque a gente vive numa estrutura patriarcal, os homens têm o direito de pegar os traumas dele, as dores dele e jogar em cima da gente, porque eu acho que ninguém tem o direito de fazer isso. Acho que a gente tem que olhar para as nossas sombras, olhar para as nossas dores, eu dou conta disso, eu resolvo isso, ótimo, não resolvo, eu vou procurar um apoio psicológico. Mas porque a estrutura é patriarcal, os homens acham que têm o direito de jogar isso em cima das garotas. E aí é isso que eu acho interessante, porque isso também justifica o patriarcado, porque todo mundo tem trauma, todo mundo, mas fulano é assim, porque ele passou por isso, mas a gente também passou, né? Então eu queria destacar isso, e aí, para eu não esquecer, lembrando que eu falei para vocês no início da discussão, né, de uma pessoa muito próxima minha que sofreu assédio moral, né? É uma pessoa muito próxima minha, assim, que eu amo profundamente, está fazendo uma residência em anestesia e sofreu um assédio moral pesado de um superior. E é uma pessoa importante, é uma pessoa que tem muita grana, que tem muito status e que deve fazer essa prática corriqueiramente. Agora, o que é que a gente precisa? A gente precisa de mecanismos institucionais para que isso não aconteça. E por que não há mecanismos institucionais para que isso não aconteça? Porque se normaliza esse tipo de comportamento. Então, assim, claramente você nem conhece o cara, mas você entende que é um cara frustrado, cheio de traumas. Ele pode ser um profissional excelente, mas como pessoa, ele é uma pessoa cheia de lacunas, de problemas, mas ele não tem o direito de fazer isso com nenhuma residente. Tem esse direito. Mas porque se relativiza, o cara está anos praticando violência com as residentes. Então, é isso que a gente tem que trazer para a discussão. Então, por exemplo, linkar a postura dele quando adulto ao trauma de criança, pode ser que esteja relacionado, mas ele precisa se tratar, porque ele não pode tratar as mulheres, praticar violência com as mulheres, porque ele tem um trauma. Porque as mulheres também têm seus traumas e nem por isso elas praticam violência com os homens. Né? Então, por exemplo, essa pessoa que é muito próxima minha, teve que ficar um mês com uma convivência frequente com uma figura. Essa figura é assim, faz perguntas técnicas do assunto, aproveita a forma de perguntar para humilhar você, para dizer que você não sabe, para dizer que você não aprendeu, para dizer que você tem que estudar mais, que assim não dá, que você não vai conseguir êxito na carreira, mas na hora da... Mas, assim, esse mesmo cara que humilha, na hora aproveita os momentos para dizer: eu com uma morena assim num quarto escuro, o cara que é casado. E isso é brincadeira. Quando a bomba estoura, eu estava brincando. Todo mundo é adulto, gente. Todo mundo é adulto. Aí eu disse: vamos inverter. Imagina tu na posição dele como um residente, dizendo: se eu pegasse esse gatinho num quarto escuro, ia ser uma brincadeira. Não ia, gente. Não ia. Então, assim,
Todo mundo tem sombra, todo mundo tem dor, todo mundo tem trauma, e ninguém tem o direito de jogar isso nas costas de uma mulher, porque é um homem, e vice-versa. Entendeu? Então, eu acho que é isso também que tem que ser debatido, que tem que ser discutido. E é por isso que os homens também não querem que a lógica mude. Porque é muito cômodo para eles, gente. Muito cômodo para eles. Eu estou dizendo a vocês, dentro da minha casa foi assim. Meu irmão até hoje é um cara violento com as mulheres. Até hoje. Eu cresci dentro de um lar onde assim, o patriarcado nunca esteve tão presente. Nunca esteve. Não é bom para ninguém, mas sem dúvida a gente há de reconhecer que nós estamos numa posição muito mais de fragilidade, de vulnerabilidade e de desvantagem. Mas ninguém ganha, gente. Ninguém ganha com isso. E se os homens entendessem isso, ficava tão mais fácil para todo mundo, sabe? Cíntia? Porque esse filme levanta N discussões, né? Mas meu primeiro ponto é... Já no finalzinho, acho que tem uma cena que tá um amigo dele, ele e o pai, né? E aí que o pai vai falar que em muitos momentos não queria, né, ter nada com a esposa, né? Mas acabava tendo, né? Então, fala assim, bem brevemente, mas fala sobre o estupro marital, né? Que é normalmente quando você é casado com uma pessoa e você é obrigado a ter relações, mesmo sem necessariamente estar com vontade, né? E aí abordam isso de maneira muito sutil e é interessante que realmente acontece a inversão dos papéis, né? E principalmente quando a gente vai falar de estupro, isso é extremamente relativizado na nossa sociedade até hoje em dia. E aí, pegando um pouco no ponto que a Agda falou anteriormente, né? Em questões de direito, de assédio, não tem como esquecer que praticamente século passado, mulher não podia estudar, não podia trabalhar e não tinha voz. O lugar da mulher específico, né? Era na cozinha, cuidando dos filhos, né? Esperando o marido chegar em casa, enquanto ele trabalhava, né? Então, acho também muito legal o fato de que no mundo invertido, o homem que é o que toma conta dos filhos, é quem fica em casa, é quem é responsável pelo trabalho doméstico, né? Então, assim, nesse filme em si, eu também sinto um pouco de falta em questões de raça, né? Porque por mais que tenha esse mundo invertido, tem muitas questões ali em relação à raça que não tem, né? Porque, por exemplo, na hora da limpeza ali, quem tá limpando é um homem branco. Provavelmente, se esse mundo ocorresse, né? Até então a escravidão existiu nesse mundo, de qualquer maneira, ia ser um homem negro limpando, né? Não ia ser uma mulher, por exemplo, né? Então, provavelmente, já que na nossa sociedade atual, as mulheres negras são as principais que trabalham com esse tipo de serviço, né? Então, assim, são pontos, assim, são muitas coisas, né? Mas acho que queria destacar isso. Não tem como esquecer que até pouco tempo a gente não tinha direitos nenhum, né? Então, não tem como negar isso. Isso mesmo, Cíntia. Nicole. É tão recente, né, a gente poder trabalhar, poder votar. E veja que, por exemplo, a questão do trabalho mesmo é uma pauta que avança muito em função do impacto econômico que ela tem, porque o salário diminui, um salário menor, é preciso que o homem e a mulher trabalhem para poder pagar as contas. Então, é lógico que tem uma conquista social aí, a gente não pode negar, mas é uma conquista que está relacionada às vantagens que trouxe ao capitalismo também, né? Mas, Nicole? Boa tarde, gente. Tipo assim, hoje eu vim mais para ouvir do que para falar em si, porque eu acho que quanto mais a gente vai assistindo o filme, mais a gente percebe detalhes. E, tipo, eu assistia e o tempo todo eu ficava pensando, as mulheres passam por isso, as mulheres passam por isso. Então, tipo, foram muitas coisas, e aí o que acaba deixando o filme muito bem construído, porque são nos detalhes, entendeu? E vai de pontos mínimos, entre aspas, até pontos máximos do cara, por exemplo, ser abusado, né? E aí, tipo, eu acho interessante porque a gente precisa entender que abuso sexual ou injustiça com as mulheres, enfim, machismo, ele não tá apenas ligado a coisas absurdas como um abuso sexual. Ele tá nos mínimos detalhes e, tipo, geralmente as pessoas não têm percebido isso, né? Ou percebem e fecham os olhos para esse tipo de coisa. Uma das coisas que eu achei bem interessante, né, que todo mundo aqui, a grande maioria já pontuou, foi com relação à questão dos pelos, né?
que ele, depois que ele percebeu o local dele, ele começou a se depilar e começou a olhar mais esteticamente para o corpo dele, enfim. Eu gostaria de citar que a gente passa por isso todos os dias, entendeu? Tipo, a gente precisa sair de short, a gente precisa ver se as pernas estão bem depiladas para que as pessoas não fiquem olhando pra gente com maus olhos. Isso é muito chato e, tipo, isso é uma coisa mínima que a gente passa no dia a dia e tá tudo bem a gente passar por isso. Porque a gente nasceu pra isso, entendeu? Não, tá tudo bem no sentido de que as pessoas dizem estar tudo bem. Então é isso, eu acho que o filme foi bem construído por conta disso, por se apegar aos mínimos detalhes. Que, tipo, e eles deixam muito aberto a interpretações e deixam bem explícitos o que é a ideia que eles estão trazendo no filme, né? E aí por isso que eu vim mais pra ouvir mesmo, porque me pareceu que eu tava perdendo alguns detalhes, entendeu? Teve diversas coisas aqui que eu não tinha nem percebido, e aí ouvir mais hoje foi interessante. E o Kimi? Professora, eu sou uma pessoa muito fã de dublagem, da parte técnica de legenda, essas coisas. E eu achei interessante o trabalho que a Netflix fez para localizar as coisas para quem escuta e vê a legenda em português, né? Porque, assim, eu já estou me adaptando a ouvir as coisas tudo em inglês, né? Para ano que vem. Mas eu deixei a legenda em português porque, diferente do documentário lá da política, que eu não sabia nem o que estava falando, eu pensei, não, é melhor deixar a legenda porque vai ter o nome aqui da galera, eu vou saber. E aí eu achei interessante que quando ela tava lá com ele, meio que vendo a pichação na porta, né, que eles estão conversando lá sobre como é que eles falavam sobre o linguajar, né, o idioma em si, eu achei interessante que eles falam sol, que é a fêmea do javali, né, que é como é ofendido, né, na Europa e tal, mas aqui no Brasil, por exemplo, o xingamento para a mulher é vaca, né? E eu achei interessante que, tipo, a Netflix se preocupou em fazer essa adaptação, porque se ela deixasse passar do jeito que foi o áudio original, ninguém entendeu que era um javali, né? Então, acho que, assim, até nessa construção de inverter até a ofensa baseada num negócio que acontece em um determinado país, a obra se preocupou. Então, para mim, ganhou muito ponto nessa parte aí, técnica, realmente, de trazer literalmente 100% ou mais do que era invertido nos papéis. Eu queria chamar a atenção para vocês o seguinte, Cíntia trouxe a questão, né, que no filme eram os homens que cuidavam das mulheres, das crianças, né, dos filhos. Uma coisa que a gente precisa entender é que as crianças precisam ser cuidadas e os idosos também. Qual é o grande problema? Como majoritariamente é a obrigação da mulher, não tem valor nenhum. Então, por exemplo, você vive numa economia monetária, que você precisa de dinheiro para tudo. Você, assim, até se você vai numa praça, gente, você precisa de algum dinheiro, a não ser que você leve uma garrafa de água de casa e um saco de pipoca do outro lado, né? Mas, assim, a gente precisa de dinheiro para quase tudo. E não existe a formalização da profissão do cuidador. Não é que as mulheres vão virar mercenárias e só vão cuidar dos filhos se ganharem algum dinheiro. Mas veja que não tem valor nenhum. Por exemplo, quando a gente olha todas as profissões que são majoritariamente femininas, não são valorizadas. Só passa a ter valor quando a mulher está misturada numa profissão que tem homem. Mas se não está, eu fico chocada com enfermagem, gente. E muita gente atribui a desvalorização da enfermagem ao poder dos médicos, mas vai muito além. É o fato de ser uma profissão majoritariamente feminina. É por isso. No dia que uma quantidade muito maior de homens começar a se formar em enfermagem, as coisas vão melhorar. Então, assim, é essa discussão que precisa ser trazida para o centro do debate. Então, por exemplo, a gente vive numa sociedade que as crianças precisam ser cuidadas, as mulheres, muitas vezes... Gente, o percentual de mulher que está no mercado de trabalho, quando engravida e tem o bebê, fica em casa e não consegue mais voltar. Ou porque não consegue conciliar com o cuidado das crianças, ou porque, de fato, ela e o marido entram num acordo que é melhor para ela ficar em casa cuidando das crianças. Porque o que ela vai ganhar é muito pouquinho, então é melhor ela cuidar das crianças. Então, é imensa a quantidade de mulheres que ficam dentro de casa cuidando dos filhos. E o marido trabalha e, teoricamente, quem ganha o dinheiro é ele. Mas quem ganha o dinheiro é os dois, gente. E tudo que ela faz em casa, se fosse pagar? Tudo que ela faz em casa.
a casa limpa, a comida feita, as crianças cuidadas, a tarefa de menino feita. Então, esse debate precisa ser aberto, esse debate precisa ser feito. Né? Então, por exemplo, tem mulheres que estão em casa cuidando dos filhos e cuidando de algum idoso, de um pai, de uma mãe ou de um tio idoso. E isso não tem valor, gente. Isso não tem reconhecimento nenhum do ponto de vista econômico, nenhum. Eu tenho uma tia que criou, ela e meu tio tiveram 5 filhos. Ela foi do lar a vida inteira. Aí meu tio faleceu faz 3 anos e ela ficou com a pensão. Aí ela diz, o dinheiro que meu velho deixou para mim. Eu disse, não, tia, o dinheiro que vocês 2 ganharam. Porque tio ia trabalhar e a senhora ficava em casa com 5 meninos para manter roupa limpa, comida feita, o menino limpo. Tá entendendo? 5 criancinhas. Eu duvido que se fosse para inverter, ele ficasse em casa cuidando dos 5 pestinhas e ela fosse trabalhar se ele queria. Não queria. Né? Então, esse é um debate que não é pautado. Por que não é pautado? Porque a questão da profissão do cuidador, porque a formalização não é pautada, porque são as mulheres que assumem isso. Aí não tem valor, o que é feminino não tem valor. Né? Não é reconhecido. Se não tem valor social, imaginem econômico. Imaginem econômico. Né? E as crianças precisam ser cuidadas e os idosos também. Né? Que coisa mais importante do que educar uma criança, gente? Do que mantê-la limpa, do que dar suporte emocional para ela, suporte psicológico, suporte pedagógico com a escola, alimentá-la bem. Que coisa mais importante do que isso? Isso não tem valor. O valor tem o cara que sai no carro, que vai para gerenciar a empresa tal, que ganha não sei quantos mil reais de salário por mês. O valor tem ele. Né? Então, assim, esse debate, gente, eu acho que a gente já passou da hora de fazer e passou da hora de mudar essas regras, porque a gente está num contexto que cada vez mais a gente vai ter menos crianças, mas a gente vai ter cada vez mais idosos, né, que vão precisar de cuidados especiais. Então, é um debate que já passou da hora de ser feito, né? Eu não me importo que a gente continue assumindo esse papel, agora que a gente seja reconhecida por isso, né? Que a gente seja reconhecida por isso. Porque é fundamental, gente, é fundamental. Eu juro a vocês que eu fico bem chocada com o tratamento que é dado à profissão de enfermagem. Eu digo isso porque meu companheiro é enfermeiro. Gente, você se mata de trabalhar, você ganha uma miséria, gente. Se mata de trabalhar, você ganha uma miséria. É uma imoralidade. Imoralidade mesmo. E por quê? Porque é mulher que é enfermeira. O que é de mulher não tem valor. Professora, falando por cima assim, eu não conheço, mas eu acho que pedagogia tem esse mesmo rumo, né? Tem professora de criança pequena. Que é bicho mais sem valor do que professora de criancinha, porque normalmente é o quê? Mulher. Costureira. Veja que quando os homens entraram na cozinha para cozinhar, aí é o chefe. Porque até então, cozinhar não tinha status nenhum, gente. Cozinhar não tinha status nenhum. Aí alguns homens começaram a enveredar por esse caminho, aí... Tá entendendo? Então é assim, o que é majoritariamente feminino não é dado valor. Por quê? Porque a sociedade é patriarcal. Não é? Nicole? Assim, com relação à enfermagem e pedagogia, me traz a impressão de que isso acontece porque parece que as mulheres que ocupam essas funções, elas estão ali como se fosse cumprindo um papel, porque eu sinto que a mulher ela ocupa um papel de cuidar, entendeu? Seja dos filhos dentro de casa, ou seja até do marido, que muitas relações estão passando de os filhos saem da dependência da mãe e vão para a dependência da mulher que se casam. Então eu acho que às vezes o papel da mulher está ali em cuidar, em dar atenção, então dar suporte. E aí quando elas passam para essas profissões, como por exemplo, enfermagem e pedagogia, né, que estão ali para cuidar, para dar atenção, me parece que é como se elas não estivessem saindo do papel delas, da função delas. Então, para que reconhecer? Para que pagar por isso, entendeu? Então, é isso que me dá a impressão quando se tratam dessas duas profissões. E aí, por serem majoritariamente femininas, né, ocupadas por mulheres, acaba que isso se leva para todo mundo.
E aí gera, claro, outras justificativas, né? Como, por exemplo, a questão dos médicos. Mas que a gente sabe que não está tão atrelado somente a isso. Mas é isso mesmo, Nicole, porque é obrigação da mulher cuidar. É obrigação, já é uma lei da natureza isso, né? É verdade, Tiago. Essas questões sobre cuidar e também o tema abordado no filme, é interessante ver como era feito antigamente, na época medieval, que a gente vê também em séries, filmes e tudo mais, como os reis faziam com seus filhos, que eles pegavam os filhos homens e davam um instrutor de treinamento com espada, instrutor de matemática, instrutor de tudo mais, e para as mulheres eram só, tipo, camareiras que cuidavam da cama dela, ou ajudavam a se maquiar, para ficar pronta para um homem, e, tipo, não dava valor real para as pessoas que estavam cuidando das meninas, e sim só, tipo, disso, sabe? Enfim, que eu queria dizer, que é uma importante profissão de cuidar das crianças, tanto que os reis davam todos os benefícios para os filhos homens, mas para as mulheres não davam nada. E quase nunca, se a mulher fosse herdeira, ela podia assumir o trono, né? Ela tinha que se casar, porque senão ela era considerada incapaz para liderar o país, né? A nação. Quantos casos de mulheres que eram herdeiras que eu não sei como é que é o nome daquele rei, que ele teve vários filhos mulheres e ele acabou se divorciando para ter filho homem. Caraca, esqueci agora. Por conta já dessa questão que existia na época, né? Que a mulher não era bem vista para o reinado. E o Kimi? Eu acho que Diwari trouxe uma questão que me lembrou algo para comentar com vocês. Fala aí, Kimi, depois que tu falar, eu digo. Eu acho que esse rei que Diwari fala é Henrique VIII. Eu acho, não sei muito não. Mas, pegando um gancho do que o Thiago falou, né, que é essa questão medieval de tal, você treinar o cara pra guerra e a menina pra cuidar da casa e tal. A gente leva essa perspectiva que é algo muito antigo, porque quando a gente fala medieval, a gente pensa que é tipo antes de Cristo. Mas a gente pegou o exemplo do exército hoje em dia, tipo, 100 anos atrás, 1900, 1800, 1700. Não, 1800 é muito antigo. Dos períodos da Primeira Guerra para frente, a gente não vê mulher assumindo um papel de guerra, né? A gente vê homens pilotando aviões de caça, de guerra e etc. E a mulher exercendo o papel de enfermeira, igual o Nicole falou. Cuidar do cara que tá na guerra e tal, e não na linha de frente. Então, tipo, quando você pega esse papel medieval, cara, a gente tá vivendo isso 100 anos atrás, 200 anos atrás, tá ligado? Não é 1500 anos atrás, 2000. Então, eu acho que tem um fator muito importante nisso, né? Eu acho que, inclusive, teve um caso de cinco mulheres, acho que na Suíça, alguma coisa assim, que elas ficaram muito famosas porque elas entraram na linha de frente e conseguiram derrubar vários exércitos no período da Primeira Guerra Mundial. E aí, tipo, hoje em dia você não vê nada sobre isso na internet, você só vê se você pesquisar. Então, entra naquele negócio. Mesmo que o feito tenha acontecido, é abafado. Aí eu acho que tem que mudar, né? Era sobre isso que eu ia falar, Yukimi, que mesmo quando o feito é feminino, ele é omitido, né? Mas antes disso, tu fizesse um comentário sobre a guerra, que me chamou a atenção, no sentido, né, dessa divisão, né? De dar um caráter de status e de nobreza ao homem que vai para a guerra e a mulher que fica cuidando das crianças, como se realmente fazer guerra fosse algo muito nobre. É uma coisa assim, é uma insanidade, né? Uma insanidade, um monte de homem na trincheira se matando. Quando a guerra acaba, as mulheres que ficam com os meninos, tudo órfão, que vão atrás de água, vão atrás de comida, que vão tentar salvar os idosos que ficaram vivos. Isso não está numa página de um livro de história, gente, não está numa página. Agora, as batalhas, como se fosse realmente uma coisa linda e maravilhosa. Então, assim, de fato, gente, pensar fora da caixa, porque dentro da caixa o negócio é ruim, sabe? Eles romantizam, professora, o sacrifício, mas o zelo, ninguém liga. Não, e romantiza o insano, gente, porque a maioria das guerras são guerras travadas por impérios que querem expandir seu poder, sua influência, que querem expandir, querem territórios novos para explorar matérias-primas, querem força de trabalho. Onde é que tem nobreza nisso, minha gente? Me diga onde é que tem nobreza nisso. Nenhuma. Isso tem retrocesso total, entropia, retrocesso, tudo que não presta, né?
Mas essa coisa que tu falasse, o time de realmente omitir o feito feminino, esse é um dos motivos pelos quais os nomes das mulheres não aparecem em todos os ramos das ciências, sejam humanas, sejam das tecnologias, né? Porque além das mulheres, né, serem proibidas as mulheres realmente o direito, né, de estudar e de assim, não querer essa vida convencional de dona de casa. Além disso, as mulheres que se destacavam, elas eram simplesmente proibidas, né, de exercer o talento delas. Eu me lembro de 2 filmes muito interessantes, que um é chamado A Esposa, que é baseado numa história real da menina que estudava, o professor se envolveu amorosamente com o professor, aquela velha coisa do assédio os homens professores, né? Tem muito isso de dar em cima das alunas e se envolver emocionalmente. Veja que as professoras não fazem isso. Normalmente elas sabem separar, e não quer dizer que as professoras não conheçam alunos que acham atraentes, que acham bonitos, que acham interessantes, mas ela sabe separar o papel dela de mulher na hierarquia mais velha e do aluno. O homem não tem maturidade para isso normalmente, né? E misturar as estações. Então, ela simplesmente o filme assim, o cara vai ganhar o prêmio, o Nobel de Literatura, certo? O Nobel de Literatura. Gente, sabe quem escrevia tudo que o cara publicou no nome dele? Ela, sabe? E ela ainda passou a vida inteira aguentando todas as traições dele, todas as sacanagens que ele fez com ela. E quem escrevia tudo era ela. Certo? Se vocês quiserem ver, foi no Telecine que eu vi, não sei se tem no Netflix, A Esposa. E o outro filme foi chamado Olhos Grandes, também foi uma pintora norte-americana que o marido se apropriava de tudo que ela pintava. Sabe? Ainda oprimia ela, ainda sacaneava com ela, ainda traía ela e se apropriava. Quem fazia as pinturas era ela e ele era o... E por que às vezes a mulher topava isso? Porque ela sabia que se saísse no nome dela não ia ter valor nenhum, não ia ter reconhecimento nenhum. Então, mistura uma parte da opressão com uma parte da consciência, de que só vai ter notoriedade se sair no nome de fulano, porque se for no meu, entendeu? Então, é isso. É essa sociedade da aberração que a gente vive, né? E que todo mundo quer botar a gente dentro dessa caixa, dizer que isso é o certo e que a gente pense assim, mas a gente não vai fazer isso porque a gente não quer isso pra gente. Então, Nicole? Não, eu só queria citar mais um exemplo, né, desses filmes, enfim, que é a história de Marie Curie, que descobriu, né, a radioatividade junto com seu esposo, mas que de início ela quem começou com as pesquisas e tudo mais, e os professores da universidade onde ela era professora sabiam do que ela estava desenvolvendo, e aí precisou se juntar a ele para que eles pudessem ser indicados ao Nobel e tudo mais. E no final das contas, só ele foi convocado, né, para ir, e ela disse, não, vá você, porque ela sabia que ia causar uma polêmica, enfim. Então, eu acho que isso daí tá atrelado desde sempre e só vem se perpetuando mesmo. Ou seja, a luta é grande, né, gente? A luta é grande. E eu acho assim, é a luta por um mundo, sabe, gente, onde não haja nem opressores, nem submissos, sabe? Porque é isso que eu disse, assim, com certeza, assim, eu acho que não foi essa a lógica do filme, mas eu acho que um mundo também por uma inversão também, para mim, não faria sentido, né? Eu acho que, assim, sempre onde houver um opressor, há um submisso, ambos precisam de tratamento, né? Tanto o opressor quanto o oprimido, né? Então, acho que por um mundo onde não haja, é um mundo realmente, gente, da idealização, né? Um mundo do sonho, um mundo que a gente sonha e que a gente tenta construir, né? Com nossa pequena e singela contribuição, pelo menos, né? E o Kimi? Professor, inclusive, uma curiosidade, eu não sei se o pessoal aqui sabe, mas a tabela periódica em si foi criada por uma mulher. Mas eles escondem esse fato e colocam um bocado de cientista como criador e, além de esconder, nem menciona que, tipo, tudo, vamos relevar que, tipo, a mulher criou, mas o cara quer dizer que é dele, mas dá o crédito para ela. Tá ruim, mas aceitável. Mas agora, nem mencionar ela, que criou a tabela periódica, é uma russa. Tipo, não tem isso em nenhum livro de química.
que eu acho que devia ser importante, né, ter, né? Porque quando você fala, o pai da física, o pai da biologia, o pai da matemática e tal. Mas e a mãe da tabela periódica? Cadê, tá ligado? Não tem. Não tem nos livros. A ciência é toda órfã de mãe, né? E o Kim só tem pai. É tudo. Ninguém sabe como continua, né? Só com o pai. É tudo pai, né? Só são os pais. Agora, os pais do menino de verdade, falta um bocado. Tem 1 milhão de crianças que não tem o nome do pai no registro, né? Mas as vilãs, quando uma mulher abandona um filho, é jogada, né, execrada no inferno. Agora, milhões de crianças que não tem o nome do pai no registro e é normalizado, né? É super normalizado, é impressionante. Cíntia? Eu nem ia falar isso, professora, mas quando a senhora falou esse negócio de falta de registro no pai, eu acho que foi semana passada, teve um caso, acho que foi aqui na Paraíba, de uma mãe, né, e um filho que estavam nesses lugares que acolhem, sabe? E aí ela tinha 15 anos e a criança tinha 4 anos, ou seja, ela deu luz, ela tinha 11 anos de idade. Ou seja, né, onde é que estavam essas pessoas que, né, vivem falando que tem que cuidar de criança, né, que, enfim, são contra aborto, essas coisas, mas cadê, né? Cadê o apoio? Então, assim, é um negócio surreal, né? E aí acabou que muita gente estava culpando a mãe e tal, mas muita gente deixou de olhar para o lado de que, tipo, ela deu luz, um fruto que foi um estupro, né? Foi fruto de um estupro, ela deu luz, né, com 11 anos de idade, e aí ela não teve apoio de ninguém, porque ela estava jogada num abrigo, né? E aí acabou que ela foi acusada de tentar matar a criança. E aí, pra gente ver a que nível, né, de abuso psicológico ela sofreu, né, para chegar nesses níveis. Mas o que eu queria comentar mesmo é que a senhora falou em relação a esse mundo, né, se houvesse um mundo que não queria que fosse dessa mesma maneira, aí eu paro para pensar que, tipo, no sistema capitalista que a gente vive, eu acho que, infelizmente, é impossível a gente chegar nesse mundo, assim. A gente pode até alcançar mais direitos, né, mas é praticamente, assim, inviável a gente conseguir realmente, infelizmente, né, com muita dor, chegar nos direitos iguais, assim, tipo, tanto que eu falo isso porque um dos meus pontos do artigo do PET, por exemplo, é sobre isso, né, e, por exemplo, quando você vai olhar as profissões emergentes, que são principalmente na área da tecnologia, quase não tem mulher nessa área, sabe? E outro ponto, e quando tem, praticamente são mulheres brancas. Então, assim, são várias questões, né, que permeiam, porque além da luta de gênero, né, quando a gente fala em feminismo, tem a luta de raça, né, e que também tem muitas vertentes e tem muita briga dentro do próprio feminismo, né, enfim, feminismo liberal principalmente, né, que deixa passar muitas coisas, assim, né, então, um tanto quanto problemáticas. Mas eu acho que era isso. Eu não sei se eu ia falar mais alguma coisa, mas também não lembro, não. Só para fechar, que a gente estava falando em relação ao estupro também, teve o caso da Marina Ferrer, né? Que teve. Acho que nada é mais escancarado que quão a mulher ela é descriminalizada, mesmo tendo prova, várias questões, ainda assim foi negada, né? Então, não adianta você ter provas, né? Se você também não tiver dinheiro, a justiça nunca vai ficar do seu lado, né? Então, ser mulher é difícil, assim, é difícil. Então, acho que esse filme faz... acho que o mais legal é que, para quem é homem, acho que não tem como vocês enxergarem de outra maneira se não for assim, sabe? Vocês verem um homem passar por essas situações. Porque acho que só assim, talvez... consigam sentir essa empatia, assim, para saber o que realmente é você ser uma mulher nessa sociedade, porque é isso, tipo, você sofre do momento que você nasce até o momento que você morrer, você passa por essas situações, assim, sabe? Então, enfim, eu já passei, eu acredito que a Agda já passou, Nicole, enfim, o Kimi também, Júlia, a gente vai passar por essas situações, assim, infelizmente, pelo resto da nossa vida, assim, sabe? Mas eu acho que essa proposta, principalmente do café, eu fico muito feliz, porque é muito legal, assim, principalmente porque o nosso grupo, ele é composto majoritariamente por homens, né, então acho muito legal trazer essa proposta para cá e para a gente discutir sobre isso. E aí eu vou encerrar, que senão eu falo demais. E Deixa eu falar bem rapidinho, e o que me deu Ari, bem rapidinho mesmo, duas coisas que eu queria falar em cima do que Cíntia falou, né? A primeira é que, assim, nós mesmos, individualmente, somos permeados por contradições. Essas contradições aparecem, então até quem está na luta precisa estar se olhando. Tem as próprias contradições, tem a questão do ego, né? Quantas pessoas que estão em alguma luta e são super orgulhosos, super vaidosos, né? E isso atrapalha muito a luta também. Caramba, eu sou massa, eu luto pela igualdade, eu sou um ativista.
e você comete uma série você comete uma série de falhas e você simplesmente não vê isso. O problema é sempre os outros. Então, eu acho que a questão de estar o tempo todo fazendo autocrítica, ela tem que estar presente o tempo todo, porque nós somos um poço de contradições. Então, eu acho que a gente só pode mudar nós mesmos. Então, a gente tem que estar consciente de uma coisa, a gente tem que fazer a luta conscientes que a gente só pode mudar a gente mesmo. Eu acho que se a gente tiver essa consciência, a gente já melhora um monte de coisa. Eu conheço alguns ativistas de esquerda que causam tanto problema, sabe? Então, eu acho que essa era a primeira coisa que eu queria pontuar. E a segunda coisa que eu queria pontuar é uma questão pessoal minha, né? Que é muito interessante, como eu tive esse despertar para a questão de gênero já grande, gente. Eu fui uma criança, assim, que nunca senti o peso de ser mulher, porque eu romantizava muito ser mulher. Eu adorava princesa quando era criança. Adorava princesa. Achava tudo de mulher lindo, maravilhoso. E nunca percebi dentro da minha casa, apesar de ter a violência muito clara do meu pai sobre minha mãe, isso nunca descortinou para mim a dor de ser mulher. É muito impressionante isso. Eu era uma criança muito. E outra, eu sempre gostei do cuidar. Então, cuidar para mim não era uma coisa que porque eu sou mulher, porque eu sou obrigada. Porque era natural, porque eu gostava, eu já cuidava dos meus irmãos. Eu era mais velha, eu cuidava dos meus irmãos. Então, isso era tão natural que eu não sentia o peso. Eu tenho que cuidar porque eu sou menina. Então, onde é que essa consciência de gênero veio para mim? Adulta, através da minha irmã. Minha irmã mais nova tem esse, né? Porque essa descoberta, gente, abre um universo novo para a gente. Eu acho que as meninas e os meninos que estão aqui, que passam, é um mundo novo para a gente, né? Porque, de fato, o patriarcado normaliza a opressão, né? Então, é como se a gente tivesse, assim, num palco e a cortina caísse. Então, eu já era bem adulta, né? Já era, então, assim, foi uma descoberta, sim, que é sem grandes traumas, porque eu já era adulta o suficiente para encarar a realidade, sabe? É interessante isso. E aí, eu não perdi muito, assim, eu amo ser mulher, assim, eu gosto desse lado mesmo da gente, assim, de mulher. Eu não queria ser homem. E eu sempre cuido do meu filho, eu digo, filho, olha, mamãe cuida muito de você, porque mamãe ama você, e você não está o tempo todo com mamãe. Não é porque mamãe tem obrigação, não é porque você é menino. É porque você não está o tempo todo comigo, é porque eu gosto de cuidar de você, porque é satisfatório para mim, é prazeroso para mim. Né? Mas é interessante isso, assim, essa minha descoberta, como ela foi, caramba, não que, e assim, eu nunca, não é que eu era aquela mulher, nunca fui aquela mulher como Damares, assim, de normalizar o absurdo, mas eu não era também aquela mulher de, assim, ai, que absurdo também, eu não era assim, sabe, é uma coisa estranha, assim, resumo próprio, eu era lesa, gente, eu era muito lesa mesmo, mas eu estou melhorando, né? Eu era assim, né? Na escala eu era o máximo da leseira, digamos que eu cheguei na metade, né? Porque era o meu jeito mesmo. Não, eu era muito lesa mesmo. Gente, eu gostava de Xuxa, Mara Maravilha e Angélica. Sem comentários, certo? Daí vocês já entendem quem era a Águida Cristina. Muito, muito lesa. Mas tudo bem, né? Fazer o quê? E o Kimi? Não, é de Wari, né? Primeiro. Só uma fala rápida que eu já tinha falado da mão, era de uma fala que foi dita anteriormente, né, sobre Marie Curie, e que eu queria agregar que é o seguinte, né, ela conseguiu feitos que nenhum outro homem conseguiu. Ela, eu acho ela um dos maiores expoentes da ciência, eu sou super fã dela, é muito massa, quase que eu cursei química, essas coisas, por causa dela, então eu acho muito massa o trabalho dela, e ela ganhou o Nobel tanto em física quanto em química. Ela ganhou 2 Nobels e, se não me engano, foi a primeira pessoa a ganhar 2 Nobels em áreas distintas. E, tipo assim, ela passou por muito problema, foi dito aí, né, anteriormente, sobre a vida dela. E ela, ainda por cima, ela não era francesa, né, morava na França, ela era estrangeira. Ela era polonesa. Então, além do período de ser mulher, ela era imigrante em um período pré-Primeira Guerra Mundial, e no período durante a guerra, onde o nacionalismo era muito forte e imigrantes sofriam bastante mesmo. E teve esses casos que ela quase que não ganhava o Nobel, porque o Nobel ia para o marido dela, porque eles não queriam dar o Nobel para uma mulher, porque era totalmente inadmissível na visão dos homens da época, que comandavam a academia, o fato de uma mulher estar ganhando o Nobel, né? Eu
acho surpreendente a história dela, porque ela passou muita dificuldade mesmo. E nunca desistiu de mostrar suas ideias, né? De mostrar que queria mudar o mundo. E, querendo ou não, as descobertas dela mudaram muito o mundo. Tanto para bom quanto para mal, né? Tanto com as descobertas de armas nucleares, se a gente for lá negativo, mas descobertas de tratamentos para o câncer, né? Por meio da tecnologia, que foi facilitada graças à descoberta dela. O raio-x também, que foi usado durante o período da guerra, salvou muitas vidas. E, além de outras descobertas, que foi influenciado por ela. Isso porque ela persistiu, e isso é incrível. Eu acho a história dela muito bonita. Pegando esse gancho na fala de Diwari, para elencar um ponto, que é até engraçado, né? Se ela foi, tipo, a primeira pessoa pra mulher a ganhar 2 Nobels distintos, então ela também é uma sequência de Nobels infinito, né? Porque nesse caso ela tem 3. Só que se ela tem 3, ela tem 4. Só que ela tem 4, ela tem 5. E, tipo, se ela é a primeira pessoa a ter 5, ela vai ter 6. E assim por diante, né? Então eu acho engraçado que isso aconteça, né? E aí, pegando um gancho na fala de Cíntia, em relação ao que ela tinha dito, de tipo. Eita, não sei qual que é a palavra aqui. Fugiu a palavra. Depois eu tento lembrar aqui da palavra, senão o contexto não pega. Só que a gente tem que entender, Eduardo, que ela teve que resistir muito justamente porque a gente vive num mundo que o gênero, a raça, o lugar que você nasce, tudo isso determina muito das oportunidades e dos direitos que você vai ter. É justamente contra esse mundo, né? Ou seja, por que teve que ser tão difícil? Porque ela era mulher, porque ela era imigrante, porque ela era judia. Né? Então, é isso, né? A gente vive num mundo como esse, ou seja, parte do que você vai encontrar na vida em termos de oportunidades, em termos de direitos, depende do gênero que você nasce, da cor que você nasce, do lugar que você nasce. E isso é que é um absurdo. É isso que é impensável, inimaginável, inaceitável. Isso é que não deveria ser assim, né? Justamente. Né? A gente segregou, a humanidade se segregou por muitos elementos, né, gente? Por muitos fatores. A gente se segregou e a gente constrói ideologias que sustentam essa segregação, que dizem que ela é natural, que dizem que é assim mesmo, que dizem que isso é o melhor que a gente pode ter alcançado, né? Então, veja, eu elenquei o gênero, a cor da pele, o lugar de nascimento, a religião, tem a orientação sexual, ou seja, a gente pegou uma lista numerosa de atributos, né, e criou segregações muito profundas, segregações que deixam marcas, que deixam dores, né, e assim assim caminha a humanidade, né, e é justamente isso que a gente deve, né, tentar dar nossa contribuição ao mundo lutando contra tudo isso. Não é? Se você pega, por exemplo, tese de doutorado na psicologia, gente, tá lá discutindo o impacto do racismo na condição psicológica das crianças. É isso que está se discutindo. E é isso que eu digo para vocês, como nossa ciência se pauperizou. Porque até o lado progressista da nossa ciência não discute essas coisas, gente. Isso é mimimi, isso é blá, blá, blá. Tá entendendo? Até o lado progressista da nossa ciência ignora tudo isso. E é tudo isso que constrói as nossas vidas todos os dias, né? Dani, tu caísse, tu estava de mão levantada, Dani, fala. Acho que a internet dele pode estar um pouco ruim, professora. Aí ele pode falar. Eu lembrei, professora, que eu queria falar. Eu acho que assim, na fala de Cíntia, quando ela falou sobre a questão do capitalismo ser assim, e a gente vê que enquanto for o capitalismo não mudar, né? Eu acho que entra num ponto em que, tipo, eu não me rotulo uma pessoa militante e tal, né? Que realmente leva a causa para frente, assim, muito, muito à frente. Mas eu acho que, tipo, na cabeça dessas pessoas, no meu ponto de vista, elas já vão com o resultado de que vai dar errado. Porque se dá certo, é a perspectiva nova que ela cria. Mas é um pouco controverso, porque, tipo, você está lutando por um movimento que a gente sabe que, no fundo, é um problema do sistema que nunca vai mudar, talvez. Então,
como é que fica essa questão? Porque eu não consigo ver uma salvatória para isso, uma saída para isso, que nem Cíntia falou, enquanto tiver o capitalismo, porque eu acho que o capitalismo foi moldado nisso, e eu acho que não tem como uma árvore crescer sem a raiz. É a minha opinião. Liwari? Eu acho que esse debate aqui foi o debate que eu mais pensei sobre marketing todo esse ano, porque não tem condição. Eu acho que a lógica capitalista não tem para onde correr, como pegando o gancho de Cíntia e de Yukimi aí, não tem para onde correr. Um sistema capitalista, ele funciona com pessoas ganhando em detrimento de outras. Então, pessoas têm que perder para que outras possam ganhar. Então, a lógica do sistema acaba tornando com que a gente, infelizmente, sofra. Não tem para onde correr. O sistema capitalista, infelizmente, é assim, brutal e selvagem. Cíntia? Acho que, tipo, como foi o que eu levantei nesse ponto, eu falo que eu realmente não acho que a gente vai viver num mundo que todos os direitos são iguais. Mas aí, quando a gente olha, por exemplo, para os países nórdicos, a gente já vê que são os países, por exemplo, que a paridade de gênero são os maiores índices, né? Então, assim, eu acho que, por mais que o capitalismo não seja o melhor sistema, é o que a gente vive, mas ainda assim tem uma espécie de luz no fim do túnel. Não é as melhores, mas tem uma espécie de luz, né? Que seria pelo menos esse nível, assim, o mais igual possível, né? Que é o que acho que é o mínimo que a gente deseja, né? Porque, por exemplo, quando a gente olha para o nosso país, para a nossa realidade, né? Os países da Ásia, da América Latina, enfim, até a América do Norte também, assim, né? Lá essas coisas, né? Então, acho que tem sim, pelo menos um modelo, né? Que não seja tão ruim quanto esse que a gente está vivendo, assim, no sentido dentro do próprio capitalismo. Mas eu concordo de que realmente acho muito difícil a gente chegar num patamar assim, de igualdade, assim. Mas tem um não tão ruim, né? Mas sonhar não é proibido, né? Agora, complementando tua fala, Cíntia, eu acho que o problema vai além do capitalismo, porque o patriarcado antecede muito o capitalismo, o socialismo também não promoveu igualdade de gênero. Eu acho que o capitalismo reproduz uma lógica que a humanidade criou e molda essa lógica que a humanidade criou ao formato que cabe ao capitalismo construir. Porque, por exemplo, quem assistiu Milada, eu acho que foi Diwari que assistiu aqui que eu indiquei, Milada é uma feminista da Tchecoslováquia que, assim, ela luta contra o nazismo, ela era feminista, lutava pelos direitos das mulheres, e assim que a Segunda Guerra terminou e a Tchecoslováquia foi absolvida, né, no bloco soviético, essa mulher foi assassinada. Né? Então, assim, o problema das segregações vai muito além do capitalismo. Por exemplo, a segregação de raça antecede muito o capitalismo. O capitalismo viveu um capítulo da segregação de raça. Né? Então, é um problema da humanidade mesmo, sabe? Da humanidade tentar se entender, tentar se moldar, tentar... E aí eu acho que é paralelo, né? Essa luta, essa construção, né? A partir do autoaperfeiçoamento que cada um deve buscar e a luta mesmo, por exemplo, por direitos. Como é que a gente melhora a questão das mulheres? Cada mulher que a gente conscientiza é uma conquista, é um trabalho de formiguinha, botando mais mulher dentro do parlamento, mulher consciente, não é mulher como Damares, porque mulher como Damares só ferra a gente, mas botando mulher consciente dentro do parlamento, né? Que aprove leis que resguardem a gente, né? Leis que criem direitos, garantias para a gente, né? Observando o tanto de desvantagem que a gente tem, principalmente do ponto de vista econômico, né? Daniel? Vocês estão conseguindo me ouvir agora, gente? Dá. Sim. Falando um pouco sobre o que vocês estão discutindo de lógica do capital e estruturas relacionais de família, esse tipo de coisa, a gente precisa lembrar que a solidificação do capitalismo, as bases familiares, as bases de gênero, elas servem unicamente para repensar a forma de reprodução de massa. O casamento existe, as relações entre homem e mulher existem exatamente, e a definição de papel homem e mulher na sociedade existe para que haja uma contínua reprodução de pessoas que vão ser exército industrial de reserva. A lógica de pensar o papel do homem e mulher na sociedade capitalista é essa. Então, quando a gente fala o patriarcado, ele é anterior ao capital. Sim, mas quando ele chega na era do capital,
ele se intensifica de outras formas. Porque antes do capitalismo, o patriarcado se solidificava através das instituições religiosas. E aí a gente pode pegar a história da Europa, principalmente, é onde mais mostra isso, porque, enfim, as civilizações asiáticas e as civilizações africanas, subsaarianas, não era exatamente assim. Mas quando a gente pega do capital para frente, do capitalismo pré-comercial para frente, o patriarcado ele vem se solidificando para determinar o papel de homem e mulher na sociedade como grande reprodutor de exército de reserva. E por isso esses papéis não são questionados, e por isso esses papéis vivem sobre status quo, e por isso a gente discute isso até hoje. Porque ser mulher na sociedade e querer outro papel na sociedade vai contra o interesse do capital, que é contra o interesse do patriarcado. Assim como ser gay, assim como ser travesti ou transexual. Todas essas recolocações, pessoas que querem se recolocar como outros papéis na sociedade, vão de encontro ao que o patriarcado e o capital querem. Porque hoje em dia é impossível e indissociável a imagem do capital ao patriarcado. Então, eu acho que a discussão ela tem que ser guiada nesse sentido. Agora, Daniel, foi por isso que foi permitida a mulher trabalhar fora de casa. Mas a gente tem que pensar que, ao permitir a mulher trabalhar fora de casa, isso gerou desdobramentos sociais que fogem da seara do capital. Por mais que o capital continue tendo poder. Né? Então, assim, foi permitida a mulher trabalhar fora de casa por isso. Por quê? Porque era com os dois trabalhando fora, era permitido diminuir o valor da força de trabalho. Então, a conquista da mulher trabalhar fora de casa tem um elemento econômico muito vinculado ao capitalismo? Tem, sim. Por isso que o avanço em outras frentes foi muito fraca. Só que a partir do momento que a mulher, facultada a mulher o direito de estudar e de trabalhar fora de casa, aí tem uma série de questões sociais que transbordam muito a análise de Marx. Eu acho assim, por exemplo, quando a gente usa Marx para discutir a questão de gênero, a gente fica muito aquém do que o debate traz, do que o debate pede. Marx não é dispensado, mas Marx exige complementação com um monte de gente. Porque, por exemplo, um marxista ortodoxo vai olhar a mulher trabalhando fora de casa meramente por esse lado econômico, de diminuir o valor da força de trabalho, de permitir um salário menor, mas é muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Vai muito, muito além. Né? Então, eu acho que os aspectos sociológicos do problema, Marx não dá conta, e aí por isso que a gente tem uma série de literaturas de outros gênios, né, e outras gênias que olham além do aspecto econômico em si, que é muito importante, mas não é tudo. Cíntia? Eu prometo que depois disso eu não abro mais a boca, porque quando vocês estavam falando desse ponto, não tem como, né? Porque a gente fala, as mulheres, elas começaram a trabalhar, a votar e tal. Mas é quando a gente olha para o nosso passado, né? Enfim, país que foi invadido e país com, enfim, escravidão. Quando se aboliu, por exemplo, as mulheres negras não tiveram outra opção a não ser trabalhar, porque quando a gente vai ler e estudar sobre, elas eram as principais responsáveis por manter as famílias, né? Porque no momento que você faz uma abolição sem uma política pública para integrar esse pessoal na sociedade, eles ficam ali ao que aparecer, né? E praticamente o trabalho que mais tinha era para as mulheres que eram continuar nos lares que elas, de certa maneira, já estavam lá, né? Nasceram, se criaram, ou alguém assim. Nessa lógica. Então, por exemplo, quando a gente fala muito em teoria feminista e lê, né, principalmente feminista em questão de raça, isso é um ponto sempre muito pontuado, porque para as mulheres negras sempre foi a realidade, elas sempre precisaram trabalhar para sobreviver, né? Então, isso também é uma coisa inerente ao capitalismo, porque quando você né, faz essa transição desse sistema para um sistema de mercado de trabalho, foi a única maneira que essas pessoas tiveram de se integrar, né? Então, acho que não tem como não destacar isso nessa discussão, mas era isso. E que eu acho também, assim, complementando um pouco do que a Cíntia falou, a ideia de que só resta aquelas mulheres, principalmente as negras, pós-escravatura, trabalharem, é uma forma de manter uma submissão sobre o corpo da mulher, sobre o que significa ser mulher na sociedade. Então, eu acho que a discussão, ela extrapola Marx, mas ela se baseia em muito no que os escritores pós-marxistas falam sobre isso.
a teoria queer quase que por inteiro foi escrita sobre a perspectiva pós-marxista por causa disso. Sim, sem dúvida nenhuma. É por isso que o avanço também é pequeno, Daniel, porque o objetivo da estrutura é manter a submissão feminina. Mas a partir do momento que é facultado o direito das mulheres trabalharem e estudarem, uma parte das mulheres vai percebendo e vai lutando por direitos. Se elas não tivessem saído para trabalhar e estudar, dificilmente a gente teria avançado o pouco que avançamos. Dificilmente. Agora, avançamos muito pouquinho. Por quê? Porque a estrutura é uma estrutura ideológica para a mulher entender que, de fato, ela é inferior, que, de fato, ela tem que submeter. Veja que as mulheres que não entendem a causa odeiam as feministas são inimigas. Porque a lógica é essa mesmo, é para as feministas serem inimigas. Né? Mas eu acho que parte do avanço que a gente tem é porque as mulheres puderam sair para trabalhar e estudar. Por mais que tenha um elemento econômico aí, é por isso. É por isso. Agora, o avanço é pequeno, muito pequeno. Até porque a mulher que saiu para trabalhar e estudar, ela ganha, mas ela também aumenta a sobrecarga de responsabilidades, porque como a sociedade não mudou, ela sai para trabalhar e estudar, mas a casa é responsabilidade dela, porque a lógica não mudou. Então, ela tem que pagar um preço muito caro para ter uma autonomia financeira mínima. Mínima. Né? Mas eu acho que reconhecer o avanço da mulher ter podido estudar e trabalhar, eu acho importante. Agora, a mulher ganhou e a mulher perdeu também com isso, como eu acabei de dizer. Como a casa continua sendo responsabilidade da mulher, a mulher vive sobrecarregada. Não é à toa que, em tempo de aposentadoria, ela contribuía 5 anos menos que os homens para poder se aposentar e que a reforma de 2019 diminuiu esse tempo. É extremamente machista a reforma de 2019. Já era o reconhecimento da injustiça. Os 5 anos a menos era reconhecimento de uma injustiça. Né? Você não tem ideia, dentro das igrejas evangélicas, do quanto esse debate que diz de ideologia de gênero, que até o nome está errado, gente. Usar o nome ideologia de gênero, isso não é ideologia de gênero, gente. Isso é discutir uma estrutura social que é injusta, que é errada, né? O quanto isso é combatido dentro das igrejas evangélicas, porque está desobedecendo a Bíblia. Né? Quando, na verdade, eu acredito que divindade nenhuma, nem Deus nenhum, outorgou a injustiça de gênero. Nem qualquer tipo de injustiça. Foi a gente mesmo que criou isso e botou o nome de Deus nessa história toda aí. A gente que criou essas coisas todas e bota o nome de Deus aí nisso tudo. Né? Então, assim, eu acho que há avanço, sim, poder ter saído para trabalhar e estudar, porque daí, né, pelo menos uma parte tomou consciência, e essa luta é uma luta em movimento, gente, é uma luta em construção. E cada país está num momento diferente dessa luta. Cada país está numa etapa diferente dessa luta. A gente está bem atrás. A gente não está como aqueles países africanos, né? E aqueles países islâmicos, mas a gente está bem ruim aí no ranking. Estamos bem ruins. Mas é isso. A gente já pode encerrar, né, professora, por hoje e fazer a chamada de encerramento. É, exatamente. Então, a gente agradece aí ao pessoal do YouTube, né, antes de encerrar a gravação, que o próximo Café Economia vai ser dia 30 de novembro. E aí a gente volta aqui no mesmo horário, 14h30, dia 30 de novembro, e é isso aí, pessoal. Um abraço para vocês, né, que estão aqui, um abraço para todos que ainda irão, todos, né, que irão nos assistir depois. E é isso, gente, é construindo sempre. Beijo bem grande, se cuidem, tá? Até a próxima. Muito legal mesmo, é sempre muito bom. Fazendo qualquer coisa com vocês é sempre muito, muito bom. Foi encerrada a gravação? Vou encerrar agora. Tá bem.